Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu, assim, nesses dias que eu estive aqui com os irmãos, eu já estou sentindo saudade dos irmãos, porque a gente aprende a amar as pessoas, não é? Com certeza. E é tão sublime esse amor que existe dentro da gente, que parece que a gente já conhecia desde a fundação do mundo, não é? A gente sente esse amor. E eu já estou sentindo saudade dos irmãos. Já na quinta-feira eu estarei indo para Nova Jersey. De Nova Jersey já vou ir ao Brasil, vou passar ali 2 meses ali, né, com os irmãos ali no estado do Paraná. E temos certeza que Deus irá trabalhar naquele lugar. Porque a nossa vida não é guiada por nós mesmos, mas nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Se é que o Espírito Santo de Deus habita dentro da gente. Amém? Eu deixo aqui, né, me despeço dos irmãos, né, mas tenho certeza que nós iremos voltar e vamos estar aqui mais vezes, né, com os irmãos aqui na igreja, né, em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé e nós vamos ler a palavra de Deus no livro de João. I don't know if Pastor Cheyenne wants to translate to the man in the back. Yeah. Amém, Jesus. Yeah. I'm going to help him to learn the word of God. João capítulo 4. João capítulo 4. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar-se, que nós iremos comentar a palavra de acordo com aquilo que nós iremos ler nesta noite. Eu gostaria de não estar assim, nós queremos que você assimile aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Porque muitas vezes, nós ouvimos pregações, nós ouvimos testemunhos, nós ouvimos a palavra, nós cantamos, mas quando nós voltamos à nossa casa, nós esquecemos tudo aquilo que aprendemos, ou tudo aquilo que ouvimos. Então a palavra entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não fez efeito. A palavra de Deus, como Jesus propriamente disse sobre a palavra, a parábola da semente, ela precisa encontrar um coração arraigado, produzir frutos. Precisa encontrar um coração arraigado para produzir frutos. Não é verdade? Porque se você ouvir a palavra, mas se você não souber aplicá-la, ou se você não puder usá-la para o seu dia a dia, o seu cotidiano, você vai ser um crente infrutífero, você não vai crescer. Muitas vezes nós encontramos com crentes, muitas vezes nós encontramos com cristãos, dizemos assim, como é que aprendemos nos Estados Unidos, né? Porque crente é aquele que crê em algo. Todas as pessoas creem em algo, todas as pessoas são crentes em algo. Ou às vezes numa religião, ou às vezes num princípio filosófico, ou às vezes são crentes no espiritismo. Muitas pessoas creem de várias formas, de diferentes maneiras. Mas quando nós tratamos da palavra de Deus, a nossa crença, o nosso sistema de crer é diferente de qualquer religião. Porque o nosso sistema de crer é vivo. Ele sempre produz fruto. Então isso que nós queremos que os irmãos possam estar assimilando nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós cremos que este dia foi marcado pelo Senhor. Nós cremos que você estar aqui nesta noite foi um encontro reservado entre você e Deus. Algo Deus quer fazer na sua vida. Porque os irmãos lembram da última vez que nós estivemos falando da palavra de Deus, nós estivemos falando de uma fé progressiva. Todo servo de Deus tem uma fé progressiva, uma fé que produz fruto, porque o nosso entendimento da palavra de Deus é um entendimento de caminhar constantemente com o Espírito Santo. Aleluia. Caminhar constantemente com Deus. É verdade? Aleluia. Vou esperar os irmãos se acomodarem aqui, porque eu quero que as irmãs também peguem essa palavra. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sei aqui que nós estamos alegres, aqui movidos pelo Espírito Glória a Santo. Deus, Glória a Deus, aleluia. É isso. Aí vamos conter essa alegria no nosso coração, né? Amém? Glória a Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha,
quando nós estamos falando a parábola da mulher samaritana, como está escrito aqui, Jesus e a samaritana, no subtítulo, né, ou não no título, perdão, no título, no primeiro versículo, no capítulo 4 de São João, nós encontramos esse versículo aqui, algo profundo, algo muito interessante. Vamos fazer uma pergunta aqui fora do contexto bíblico. Quantos nesses dias se comprometeram com Deus? Quantos nesses dias fizeram e falaram assim: Senhor, eu quero te seguir firmemente, eu quero te buscar firmemente, eu quero mudar a minha vida? Quantos falaram nesse dia com o Senhor? Falou com o Senhor? Então receba isso que o Senhor Jesus ouviu. Amém? Olha, irmãos, quando nós olha, a gente cresceu no berço evangélico. Não, eu cresci no berço evangélico. Eu sempre tive algo assim voltado para a igreja, mas de uma forma geral, não de uma forma de uma denominação, de uma forma, vamos dizer assim, de uma crença monopolizada por uma igreja, por uma determinada igreja. Por exemplo, nós temos, por exemplo, nessa rua aqui, nós temos várias igrejas. Engraçado que nós temos a comunidade brasileira tão pequena, mas tão subdividida em igrejas e em princípios teológicos. Mas eu sempre aprendi que de trás dos princípios teológicos existe algo mais profundo no meio cristão. Existe algo mais profundo no meio evangélico, que nos une, que nos aproxima, que nos faz olhar na face dos irmãos e entender a mensagem do evangelho. A mensagem de Jesus não é uma mensagem sectarista, quer dizer, não é uma mensagem que divide, mas uma mensagem que ajunta. Não uma mensagem que faz você entender que você é melhor do que o irmão, porque você pertence a uma igreja, mas uma mensagem que faz você entender que você é igual a todos, que você tem o mesmo cérebro que um criminoso tem, que você tem o mesmo espírito que um criminoso tem. A única diferença é que você encontrou e foi privilegiado pelo Espírito Santo de ser chamado para a salvação. Essa é a mensagem de trás do Evangelho. Então, quando nós lemos esse texto na palavra de Deus, nós encontramos sobre os fariseus, nós encontramos os detalhes de Jesus, que ele ia para um lugar e de repente ele teve que passar por outro lugar. Nós encontramos o detalhe da pregação de Jesus a esta mulher, que se considerava, preste atenção, indigna de receber a mensagem de Deus. Uma das coisas mais importantes é quando você reconhece o seu estado miserável, pecaminoso diante de Deus. Quando você olha para o Evangelho e você vê o Evangelho genuíno, não um Evangelho separatista, não um Evangelho que divide, mas um Evangelho que ajunta. Não um Evangelho que diz assim: olha, porque eu sou batista, ou porque eu sou presbiteriano, ou porque eu sou da Assembleia, ou porque eu sou da igreja pentecostal, eu sou neopentecostal, ou quadrangular, ou de qualquer denominação religiosa, eu sou melhor do que aquele. Porque a minha igreja é santa, ou porque a minha igreja faz maiores curas do que a outra igreja. Nós estamos encontrando esta mensagem torcida, esta mensagem corrompida por aí afora. Não é mais uma mensagem genuína, não é mais uma mensagem filtrada da palavra de Deus, não é mais uma mensagem tirada do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho que você vai atrás do pecador, que você vai pelas ruas buscar o pecador, não que você espera que o pecador venha à igreja, mas que você vai atrás dele. A maneira de Jesus é uma maneira onde ele saiu a buscar a ovelha perdida. E nós encontramos esse texto, dois textos mais importantes que eu acho, que eu penso, eu como pessoa, vou dizer assim, eu como pessoa, é a mulher Jesus e a mulher samaritana e a parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo. Por quê? Vou falar um pouquinho sobre a história do filho pródigo. O filho pródigo, todos sabem o que significa o filho pródigo. O filho pródigo foi aquele que estava na casa do pai,
que tinha tudo ali perto dele, que tinha todas as bênçãos, que tinha todas as promessas, que tudo estava ao seu alcance. Mas ele resolveu deixar o aconchego do pai e sair a conhecer o mundo. A palavra do filho pródigo também reflete naquele que conhece Jesus, naquele que sabe quem é Jesus, mas resolve dar uma saída e ir lá fora no mundo, resolve largar a igreja. Tem pessoas que quando, perdão irmãos, mas tem irmãos que quando uma pessoa sai da igreja, ou quando a pessoa se ofende por alguma coisa na igreja, ou vê algo errado e diz, não vou mais nessa igreja, porque o mundo está como esta igreja. Então essa pessoa vai fora da igreja. Hoje nós encontramos no meio da religiosidade, que as pessoas quando fazem isso, resolvem deixar a igreja, as pessoas tomam raiva dessa pessoa. Muitas vezes nem conversam mais. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não vou mais falar com fulano, porque o fulano resolveu deixar aqui a igreja. Ou fulano está falando mal da igreja, ou fulano está criticando a igreja. Mas o interessante é saber que filho sempre é filho. Aleluia. Salvo sempre é salvo. Liberto sempre é liberto. Mesmo que a pessoa caminha fora, nós encontramos que quando ele resolveu decidir a voltar para a casa do pai, estava um lá que falava assim, ele não pode mais voltar aqui não, porque eu estou aqui, este lugar é meu, eu não deixo ele mais voltar. Mas o pai estava de braços abertos, esperando a volta do filho, porque o pai sabia que o filho iria voltar. Então quando nós encontramos esses textos na Sagrada Escritura, esse texto bate de frente com os princípios que estão existentes no nosso dia, com princípios contrários, com princípios que julgam, com princípios que deturpam, com princípios que atrapalham uma pessoa a aproximar de Deus. A mensagem de Cristo é uma mensagem sempre de reconciliação e perdão, e ela será até o final desta dispensação. Jesus veio uma missão importante. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para os indignos. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os homossexuais. Jesus veio para os adúlteros. Jesus veio para os desviados. Ele veio para aqueles que reconhecem o estado de miséria. Ele não veio para aqueles que dizem sou santo. Eles não veio para aqueles que dizem eu sou religioso, eu sou melhor do que o fulano está em pecado, o ciclano fez isso, o ciclano fez aquilo, o ciclano adulterou. Não, Jesus pega a ovelha, ele traz a ovelha de volta para o aprisco, ele traz a ovelha de volta para o abrigo e cura as feridas, e sara, e muda, e transforma. Não como muitas pessoas estão pregando, não muitas como as pessoas estão dizendo. Nesse texto nós encontramos assim: quando os fariseus ouviam Jesus, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus, presta atenção neste texto, porque ele vai corrigindo. Olha, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus não batizava. Você sabe por que ele não batizava? Porque é a nossa missão de confirmar, é a missão da igreja, dos ministros do Evangelho, em confirmar, em ligar a pessoa na igreja aqui na terra. Jesus batiza com o Espírito Santo porque ele assina o seu nome no céu, ele te sela com a marca da promessa, a marca da promessa da sua salvação, que o diabo não pode tomar de você. Aleluia. Ele pode tentar, ele pode lutar, mas ele não pode tirar isso de você. Eu conheço pessoas que estiveram desviadas, saíram da igreja, foram lá fora, e quando estavam no meio da bagunça, no meio do álcool, no meio das drogas, algo trocava e chamava de volta. Isso era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais nos deixa. Glória a Deus. O Espírito Santo jamais se desampara. O Espírito Santo te cuida de você até o fim. E nós encontramos isso na igreja. E Jesus as batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judeia e outra vez
Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Presta atenção nesse trajeto que ele estava fazendo. E lhe era necessário passar por Samaria. Presta atenção nesse texto. Se não fosse necessário que Jesus passasse por Samaria, ele não passaria por Samaria. Era necessário ele passar por Samaria, porque não tinha outro meio de chegar ao estado ou à cidade onde ele ia, de não passar por este lugar. E Jesus passou por Samaria. Olha o que Deus faz. Fala assim comigo assim: Deus, antes que eu existisse, Ele me conhecia. E Ele escreveu no seu livro, e pôs no seu livro meu caminho e destino selado para ser vencedor. No seu diário só tem o quê? No seu diário só tem o quê? Páginas de vitória. Aleluia a Deus. Se bem, vamos continuar a história. E chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho. Na Bíblia, na história do povo de Israel, na história existe a diferença. Eu quero explicar rapidamente. Se eu estiver errado, se não estiver lembrando, porque eu já estudei há muitos anos atrás sobre isso, estou recapitulando hoje, lembrando hoje. Eu quero dizer que na história diz que o rei da Síria, antes de Babilônia, eu creio que o Império Assírio, ele foi e conquistou as tribos de Israel, mas não invadiu Judá. E ele levou os cativos de toda esta cidade, desse lugar onde estava essa mulher. Levou os homens. E sabe o que ele fez? Para a pessoa perder a identidade judaica, ou para perder a identidade em que foi nascido, ele trouxe homens de outras nações e fez misturar com o povo ou com as mulheres que ali estavam. Então aqueles filhos, aqueles descendentes eram metade judeus e metade gentios ou de outras nações. E os judeus que se mantiveram puros, se mantiveram santos, eles não aceitavam de forma nenhuma. Eles se consideravam superiores. Eles se consideravam puros. Eles consideravam sangue puro, perfeito. E eles não aceitavam a mistura que existia entre os samaritanos, ou seja, o pessoal daquela cidade, daquela região, e o povo de Israel. E o povo samaritano era rejeitado pelo povo judeu. Os irmãos estão entendendo? Amém. A mensagem? Isso é um recapitulando, né? O Espírito Santo não está falando com você, você está prestando atenção. Entenderam? Estão entendendo a mensagem? Estão entendendo a mensagem? Entenderam por que esse homem entrou aqui essa noite? Era rejeitado. Aleluia. Aleluia. O povo que está lá fora, o povo que está vagando por esse mundo, as prostitutas são rejeitadas. O interessante, se você parar aqui, se você for pastor ou for cristão e parar a conversar com uma prostituta, os olhos do mundo vão olhar para você, das igrejas vão olhar para você e vão falar assim: olha, ele também está prostituindo. Estão entendendo a mensagem? Amém. Aleluia. Se você aproximar de uma pessoa que está envolvida em drogas, alguém vai chegar para você e vai falar assim: você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo, já está perdido. Ou se você chegar para uma pessoa, preste atenção, irmãos, olha o que está acontecendo. Olha porque nós estamos pregando essa noite, porque esse homem entrou aqui. Esse homem entrou aqui porque o Espírito Santo quer que você mude a sua maneira de pensar. Aleluia. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você conheça a mensagem verdadeira da palavra de Deus. Não uma mensagem sectarista, não uma mensagem mentirosa, não uma mensagem que condena, não uma mensagem que fecha as portas do céu que foram compradas, abertas pelo sangue e o sacrifício vivo de Jesus. Não com nome de igreja, não com nome de pastor, não com nome de ministério, mas com o nome de Jesus. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Não foi homem que pagou o preço por você na cruz do Calvário, mas sim Jesus Cristo.
E nós encontramos isso no Evangelho. Então diz assim, olha, estava ali a fonte de Jacó. Preste atenção nisso. Você olha, como eu estava dizendo, quando você olha para o ser humano, há pessoas que olham para o ser humano porque muitas vezes não sabe ler, porque muitas vezes não sabe falar, ou porque muitas vezes age de forma diferente, conversa de forma diferente, e as pessoas julgam melhor, não é verdade? Julgam melhor do que essa pessoa. Olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa não tem valor nenhum. É por isso que na nossa igreja nós nunca esquecemos de cantar, mesmo que esteja antigo, você tem valor. Aleluia. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você é especial para Jesus. Você é importante para Deus. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você vai fazer amanhã, os seus pecados do passado, presente e futuro foram crucificados com Jesus na cruz do Calvário. Essa é a segurança do crente. É por isso que eu não aceito forma nenhuma dessa forma falsa, dessa religiosidade desse povo que estão aí fora. Aí eles vão para a igreja no domingo, vão para a igreja e glorificam a Deus com a Bíblia de todo tamanho, aí voltam para suas casas, vão ao seu local de trabalho, e da mesma forma extorquindo, mentindo, roubando, difamando o irmão, e dizem assim, eu conheço a Jesus. Não o meu Jesus, não o meu Jesus, porque o meu Jesus é de maneira diferente. O meu Jesus me tirou da miséria, o meu Jesus me tirou do pecado, o meu Jesus me salvou, o meu Jesus me transformou, destruiu o meu orgulho, a minha vaidade, porque com essas coisas, com o pecado de trás de você, com sua vaidade, o seu orgulho, a sua presunção, a sua arrogância, você não poderá ver o Senhor. A Bíblia diz, seguir a paz com todos, presta atenção, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz significa eu amar o meu irmão. A paz significa eu estar preocupado com o meu irmão. A paz significa eu ir lá atrás, quando vê a destruição, quando vê as pessoas na droga, quando eu vejo as pessoas na prostituição, eu ir lá atrás deles e procurar trazê-los a Cristo. Quando eu entrei por aquelas portas, eu gostei muito desta igreja, porque essa foi a primeira igreja dentro dessa cidade que o altar tem uma prancha de surf. Isso significa que é simplificado. Aqui você pode entrar. Não importa quem você é. Não importa se ontem você estava dessa forma. Não importa se amanhã você vai estar dessa maneira. A salvação não é o meu cuidado. A minha obrigação é anunciar a mensagem de Cristo. Aleluia. Essa mensagem até o último dia da morte, que continua a mesma mensagem de perdão e de reconciliação. Não é problema meu se a pessoa decide ou não. Eu simplesmente levo a mensagem de Deus com amor, para que o Espírito Santo opere. Porque o Espírito Santo, para ele agir na vida da pessoa, você não pode passar nesse altar, você não pode vir aqui, você não pode subir neste lugar para você mostrar que você é algo. Você tem que subir e reconhecer que Jesus, o nosso Deus, é mais importante do que você. Que você está aqui nesse altar porque você quer mostrar que Deus é importante, que você quer mostrar que o Espírito Santo é importante, que Ele trabalha para a salvação, que você quer glorificar o nome de Deus, que você quer glorificar o nome de Jesus, porque Jesus disse, eu estou para glorificar o nome do meu Pai. O próprio Filho falou. E nós? Para que nós estamos aqui? Para que nós viemos neste lugar nesta noite? Continuando falando sobre a mulher samaritana, eu quero apontar duas coisas. Preste atenção. Havia um poço naquele lugar. Havia um poço. O engraçado, meus irmãos, é que é o seguinte, olha, quero falar sobre pecado.
Pecado é o mesmo para que estão dentro da igreja, para que estão lá fora. Não é verdade? É a mesma coisa. É a mesma coisa, não existe diferença. Pecado é universal. Pecado existe dentro de nós. Você sabe por que existe dentro de nós? Porque é o pecado original. Você sabe o que é pecado original? É a nossa luta da carne contra o espírito. E preste atenção, vou dizer uma coisa para você. Se você não estiver todo dia orando, pedindo misericórdia a Deus, Senhor, dobrar o seu joelho e falar, tem misericórdia de mim, não me deixe pecar. Senhor, me cumpra com teu sangue, eu não quero pecar nesse dia. Senhor, dá-me força, para que eu não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Dá-me força, Senhor, para que eu não fale mal do meu irmão. Dá-me força para que eu não escute eles falarem mal do meu irmão. Dá-me força para que eu não cobice, Senhor, o carro do meu irmão, o trabalho do meu irmão, a mulher do meu irmão. Se você não estiver todos os dias, Senhor, dá-me força contra a carne. Se você não estiver humilhando diante de Deus, você nunca verá o Senhor. Porque a Bíblia diz assim, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção no que Deus estava falando com a China a semana toda. Olha, tentei ser santo e me frustrei. É, Jesus. É verdade. Sabe por causa de que você tenta ser santo na sua força? Você nunca vai conseguir. Porque a santificação, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. A salvação é feita pelo Espírito Santo de Deus. A regeneração é o trabalho, é o ministério do Espírito Santo de Deus. Sem Ele você não é nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando Ele olhou para Ronei, Ele mandou uma mensagem para Ronei. Desde a fundação do mundo disse assim, olha, sem mim você não é nada. Você pode adquirir todos os diplomas, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a beleza, mas sem Jesus você não é nada. Porque Jesus é o único caminho. É o único caminho. Em nenhum outro nome existe salvação. É o único caminho que te leva ao céu. E preste atenção nessa palavra. Havia ali, naquela estrada de Samaria, onde eram desprezados, eram pecadores, eram misturados, eram mesquinhos, eram maus. Havia um poço que Deus preparou desde a fundação do mundo. Fez ali Jacó, de uma forma ou de outra, fazer aquele poço ali. Aquele poço. Mas, preste atenção, como eu quero falar aqui, não existe diferença entre pecado lá fora aqui. Sabe por causa de quê? Porque tanto judeus, como samaritanos, pecadores, eles tinham que ir naquele lugar, eles tinham uma coisa em comum, eles tinham que passar por aquele lugar, naquele poço, para tomar água. Todos faziam a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo hoje em dia? Todos estavam no mesmo nível. Tinha um sangue puro e o outro tinha um sangue misturado, mas todos tinham que ir ali tomar água. Fale assim, você não é melhor que eu. Você não é melhor que eu. Só existe um melhor que eu. Só existe um mais santo que eu. Só existe um mais puro que eu. O seu nome é Jesus. Os irmãos estão entendendo a mensagem dessa noite? Aleluia. Quando você olha e fala assim, não, aquele irmão, não, aquela irmã, ou aquela irmã, não, você é o mesmo nível. Mas quando todos nós ajuntamos, quando toda a igreja se ajunta, na mesma unidade, na mesma fé, no mesmo princípio, no mesmo amor, o que acontece? O que acontece? Paz reina de Deus. Salvação, Espírito Santo desabita, há milagres, há poder, há amor, e nós conseguimos a nos colocar num nível acima do mundo. Porque Deus, quando Ele olha o mundo pecador, e Ele olha para os seus filhos, é que Ele sente prazer em olhar para nós. Amém. E por causa de nós, da igreja do Senhor, este mundo não é consumido. Porque nós, para Deus, somos frutos de quem? Quando Deus olha para nós, você sabe quem Ele vê? Você sabe o que Ele vê? Jesus. Hã? Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Christ. Não mais vivo eu, mas Cristo vive, né? Um digno homem que sou.
Cristo vive dentro de mim. Pecador eu sou, mas Cristo vive dentro de mim. Porque eu vim a conhecer a Jesus. Todos passavam por ali, mas todos tinham que tomar da mesma água. Todos comiam do mesmo arroz. Todos comiam do mesmo feijão. Todos vieram aos Estados Unidos com o propósito de trabalhar. Mas quando chegam aqui, tudo muda. Uns que eram mecânicos no Brasil chegam aqui e se tornam doutores. Eu era doutor em tal lugar. Outros olham para você e falam assim: eu não te conheço não. Outros te humilham, te pisam. Outros cristãos que lá no Brasil eram os maiores pecadores, aqui chegam aqui, já acham que são os líderes da igreja, já acham que são tão importantes, que são corretos, que são puros, pecadores. Eu já tive episódios na minha vida que eu conheci as pessoas quando eram católicas, depois entraram em uma certa igreja, aí por aí afora, e as pessoas olham para você assim, como você fosse pecador. Muitas vezes até pela maneira que você veste, ou pela maneira que você age. Porque você é pastor, você não pode conversar com aquele fulano. Porque você é pastor, você não pode fazer isso, você não pode estar ali, você não pode fazer aquilo. Você não pode dar uma carona a uma irmã que está precisando. E a esposa, pastor? Terrível. Yes, muita coisa. Muita coisa. Tem muitos que vão na igreja interessados no pastor. No Muitas pessoas que vão. É verdade. É verdade. Hoje é tanta coisa. Não vamos citar não, porque senão nós estamos citando aqui, nós vamos glorificar, nós vamos levantar, mudar a situação aqui hoje. Porque também nós não somos. Olha, Jesus, ele pregou uma mensagem tão pura que todas as coisas que a gente vê, preste atenção, você mesmo vendo o sectarista, as pessoas que estão lá fora te condenando, te acusando, falando tantas coisas, né? Se apontando o dedo para você, mesmo assim, Jesus os ensina a amar. Amar o próximo si mesmo. A considerar você igual a ele, se você quer ser salvo. A entender que você deve perdoá-lo. A entender que você deve levar a mensagem de Jesus da mesma forma. A entender que quando você vê o irmão caindo, ou o irmão criticando, você deve dobrar os seus joelhos e interceder por aquele irmão. Essa é a mensagem de Cristo. E diz assim: todos tomavam daquela água. Porque todos tinham o mesmo fundamento. Vocês não estão entendendo? Aleluia. Mesmo, olha, presta atenção, mesmo o sectarista, as pessoas que te condenam, né, as outras igrejas, a igreja brigando com outra, todos têm o mesmo princípio. Porque todos, olha, presta atenção o que a mensagem quer dizer aqui nesta noite. Eles eram judeus puros. A mulher é samaritana, 50% judeu, era misturada, era pecadora. Todos conhecem a história da mulher samaritana. Mas todos tinham tomado a mesma água, porque todos tinham um só pai. A Bíblia diz aqui, olha, diz assim, olha. E vindo, estava ali junto à fonte. Olha, presta atenção, ele já sentou ali para esperar aquela mulher. Mulher pode ser pregadora? Muitos creem que não, né? Mas presta atenção que essa mulher fez. Essa mulher saiu e foi anunciando que ela tinha encontrado o Messias. Ela foi uma pregadora da palavra de Deus. Olha, essa é muito interessante. Tá vendo como que as pessoas esquecem, irmãos? Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou junto à fonte. E era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água de Jesus, disse Jesus: dá-me de beber. Olha, presta atenção. Ele, sendo Deus, ele pediu à mulher para que, olha a lição de humildade, para que a mulher simplesmente desse de beber a ele. E diz assim: e seus discípulos tinham a cidade de comprar. Os discípulos não estavam ali. Você sabe por que os discípulos não estavam ali? Eles iam começar a murmurar: ó, Jesus está conversando com a mulher samaritana aí, ó. Eles iriam criticar o próprio Filho de Deus. Eis o que as pessoas fazem. Quando Deus começa a operar na vida de uma pessoa que é pecador, eles começam até a criticar, a falar que Jesus não está operando, não. Porque aquele fulano é pecador, que Jesus não fala através do irmão não, ou da irmã não, porque a irmã é pecadora. Os irmãos estão entendendo como que estão as coisas nesses dias? Como as pessoas estão perdidas no meio de uma falsa religiosidade, num falso cristianismo, e querem que Deus opere, e querem que Deus faça milagre. Não opera.
Deus não pode operar, porque ele foi posto para fora da igreja, e ele continua batendo, querendo entrar novamente, cear com a igreja, participar com a igreja, tocar no irmão, salvar o irmão, libertar o irmão. Mas esse falso pensamento cristão tem posto Jesus para fora. Até quando? E seus discípulos tinham uma cidade, disse a mulher samaritana: sendo tu judeu, olha para você ver, irmãos, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Então, entre parênteses, vai explicando. Jesus disse: se conheceras o dom de Deus, presta atenção no que ele falou, quebrou todas as barreiras da religiosidade, quebrou todas as muralhas. Ele disse assim: se tu conheceras o dom de Deus, e é quem te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Se tu conheceras o dom de Deus. Quando ele falou de dom, ele estava falando da dádiva de Deus para nós. Ele estava querendo dizer: olha, Jesus se rompe. Então o texto vai continuando. O texto vai continuando e vai falando sobre tempo. O texto vai continuando e vai falando sobre a história. O texto vai continuando e fala sobre Deus. Ele fala só: haverá um tempo que não me adorarão, nem aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém, mas me adorarão em espírito e em verdade. Não é a igreja onde você vai, não é o pastor que prega, Amém, aleluia. não é a denominação poderosa, mas sim o Espírito de Deus. Nossa, de mistério. Me adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quando adorar em espírito e verdade, diz que significa que a sua adoração deve ser genuína. Que você não pode adorar na carne, que você não pode adorar com a sua mente fora. A verdade significa que está conectada, ligada com a adoração espiritual, que você precisa conhecer a Jesus para você adorá-lo. Glória a Deus. Ele não pode receber outro tipo de adoração se a verdade não estiver dentro de você. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Torna a palavra ao pastor. Glória a Deus, amém? Amém, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome da igreja, as tuas mãos, Senhor, Sim, preparando, Jesus, é Senhor, o Espírito de verdade, cada um, meu Senhor, Deus. a gente